Boa tarde, doutora Rosália. É um prazer ter a senhora aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceitado esse convite para a gente falar sobre os distúrbios da tireoide e o papel dos hormônios na qualidade de vida das pessoas. Obrigada novamente. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre uma glândula que eu adoro, né? Eu falo que a endocrinologia estuda várias glândulas, mas a predileta é a tireoide. Então, vamos lá. Os hormônios, né, eles são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, mas parece que a gente só lembra que eles existem quando eles começam a dar algum tipo de problema, né? Um sintoma que indica que algo não vai bem, né? Então, eu quero começar esse nosso bate-papo perguntando para que a senhora comente um pouco da importância dos hormônios da tireoide na qualidade de vida nossa e na saúde do corpo em geral. Bom, então eu sempre falo que eu gosto tanto da tireoide porque ela é uma glândula tão pequenininha, né, que fica aqui na região cervical, na região anterior. Ela tem formato de borboleta, por isso que toda vez que a gente fala em tireoide, sempre tem um logo aí de borboleta por trás, Uhum. o formato dela. Então, sendo tão pequenininha, ela tem uma importância tão grandiosa, né, tão grande. Por quê? Porque ela produz os hormônios tireoidianos, que são capazes de regular a velocidade com que nosso organismo vai estar funcionando. Então, são os hormônios tireoidianos são o T4 e o T3, e eles agem em todos os órgãos do nosso organismo, então eles controlam a ação praticamente do nosso organismo como um todo. Então, se o organismo está funcionando adequadamente, se está de mais ou se está de menos, vai depender do hormônio tireoidiano. Então, a gente costuma dizer que os hormônios tireoidianos, eles são vitais, porque sem eles a gente realmente não consegue viver, nosso organismo não vai trabalhar com harmonia. Por isso ela é tão importante. E aí você tem as disfunções, né? Da tireoide, os distúrbios tireoidianos, que podem levar ao excesso de produção desses hormônios ou à falta de produção, e cada um aí com as suas consequências, que são muito desagradáveis para os pacientes, né? Porque causam sinais, causam sintomas, que podem atrapalhar, então, a qualidade de vida. Uhum. Segundo dados, né, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, da qual a senhora é diretora, né, a cada 2.535 pacientes atendidos em todo o Brasil, 1.117 apresentam algum distúrbio, alguma alteração na tireoide, ou seja, quase metade deles, né? E quais são as alterações mais comuns entre os brasileiros? O hipotireoidismo é o distúrbio tireoidiano mais frequente, né? É o que mais a gente observa. Então, nos Estados Unidos, ele é responsável por cerca de 3 a 4% de incidência, né, na população. Na Europa, chegando a 5% e no Brasil a 7%. Eu estou falando de hipotireoidismo clínico, né? Então, é um hipotireoidismo que causa sintomas. E quais são, então, esses sinais e sintomas do hipotireoidismo? Então, lembrar que o hipotireoidismo é a glândula que está produzindo uma quantidade de hormônio insuficiente. Então, todo o organismo vai trabalhar devagar, né? Como se estivesse faltando gasolina aí para o nosso carro. Então, os pacientes se sentem cansados, fadiga, fraqueza, sonolência, o intestino vai ficar às vezes mais preso. As mulheres acabam menstruando mais, a gente fala menorragia, que é o aumento do volume menstrual, né? E obstipação intestinal e o tempo todo é uma sensação mesmo de falta de ânimo para produzir, enfim, para realizar as atividades do dia a dia. E ao contrário do hipertireoidismo, né? Então já vamos aproveitar e falar, o hipertireoidismo é quando a glândula produz um excesso de hormônios tireoidianos, né? Tem várias causas, assim como o hipotireoidismo, a principal causa é autoimune, tá? Mas aí, nesse caso, o organismo fica todinho acelerado. Então, os pacientes ficam agitados, ansiosos, com insônia, podem ter quadros aí de diarreia, né? Os ciclos são mais longos, ou as mulheres acabam menstruando menos, então espaçados, ocorre atraso menstrual. Então, e agitação, né? E muitas vezes pode evoluir até para um quadro de psicose do hipotireoidismo. Então, são opostos, né? Um de mais e outro de menos. Então, como a gente falou no começo, esses são distúrbios de função tireoidiana. A gente tem nódulos tireoidianos, que são alterações da estrutura tireoidiana, é uma alteração celular, né? E nem sempre esses nódulos vão alterar a função tireoidiana. Pode acontecer de você ter um nódulo
e ter a função tireoidiana normal. Então, eles são fatores independentes. Uhum. Eu achei curioso, a senhora comentou tanto no hipo quanto no hipertireoidismo, a questão do ciclo menstrual. Isso significa que são distúrbios mais comuns em mulheres? Sim, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, eles são mais frequentes em mulheres. Não se sabe exatamente por quê, provavelmente por conta dos hormônios femininos, principalmente o estrogênio, da dominância estrogênica, né? Então a gente sabe que a mulher passa por várias situações na vida onde ela tem oscilações hormonais importantes, né? Como, por exemplo, a gestação, a menopausa. Então, esses são períodos onde a disfunção tireoidiana ela acontece com maior frequência, então provavelmente está ligado ao estrogênio, né? Que é o principal hormônio da mulher. E na sua fase reprodutiva, né? Ou seja, após a menopausa, então isso diminui os distúrbios da tireoide nessa mulher? Não, ao contrário. Mais frequente, eles aumentam com o aumento da idade, então é mais frequente numa idade mais avançada, isso é mais frequente em mulheres, e eles podem acontecer, por exemplo, durante a gestação, após a gestação, que são períodos onde existe uma oscilação hormonal importante. Uhum. Eu vou fazer um parênteses e dizer que eu vivi isso na pele durante a gestação, essas oscilações, né? Então, esses picos, eles acontecem, né? Então, pode-se dizer que também no começo na menarca, na primeira menstruação, também pode acontecer um distúrbio da tireoide nessa adolescente? Sim, com certeza, que são períodos onde as oscilações hormonais aí acontecem, predispondo ao aparecimento desses distúrbios. Tá bem. Entre os sintomas que a senhora citou, né? Então, fadiga, inchaço, acho que muitas mulheres reclamam de inchaço, né? Que tem a ver, algumas com fatores depressivos, mas o ganho de peso aparece pelo leigo, parece que é o mais lembrado, né? Nos distúrbios da tireoide. Todo paciente que está ganhando peso, ele vai lembrar da tireoide e querer descartar qualquer associação aí, né? O hipotireoidismo, né, justamente foi aquilo que eu falei, no hipotireoidismo, o organismo ele trabalha mais devagar, né? Então, existe uma facilidade maior de ganhar peso, obviamente, você está gastando menos calorias, né? Então, existe uma facilidade de ganhar peso, sem contar com a retenção hídrica, que realmente acontece. Então, um pouco desse ganho de peso, inclusive, é por inchaço, que pode acontecer no hipotireoidismo, tá? Mas, assim, ganhos de peso significativo provavelmente não tem associação com o distúrbio da tireoide, tem outras causas, né, que devem ser aí investigadas e tratadas. Uhum. E qual desses sintomas indicam que é hora de buscar a ajuda de um médico endocrinologista? O que eu tenho que notar e dizer, olha, não tá legal, vamos buscar a ajuda do endocrinologista e fazer os devidos exames? Bom, então não há dúvida que pacientes sintomáticos devem ser devem se realizar o exame para avaliação da função tireoidiana. Então, desde que ele tenha sintomas, é importante que ele cheque quais são as causas, e dentre as causas estão os distúrbios da tireoide. Então, todo paciente sintomático, que ele observe que são sintomas novos, né, que estão aparecendo aí, ele deve descartar, então, algum distúrbio tireoidiano. A grande controvérsia aí na literatura são quando fazer o exame para pacientes assintomáticos, né? Uhum. E aí que vem a grande questão. Então, se você for checar os guidelines, você vai ver que isso pode até diferenciar de um guideline para outro, né? Em geral, e o que a ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, preconiza, é que todo paciente acima de 35 anos faça um primeiro exame, uma triagem com uma dosagem de TSH, e se estiver ok, depois a cada 5 anos, isso se ele for assintomático, né? E durante a gestação, também é um assunto meio polêmico, tem alguns médicos que vão pedir sempre, mas o recomendado é que você investigue as pacientes de maior risco, né? E aí, pacientes com IMC mais alto, pacientes obesos, pacientes com histórico de diabetes, com histórico de exposição à radiação, cirurgia anterior, né? Então, os pacientes que engravidam acima dos 30 anos. Então, essas pacientes devem ser investigadas sempre. E também os idosos, né? Pacientes com idade acima de 70 anos, onde esses distúrbios são mais frequentes e tem um maior impacto aí na qualidade de vida, na associação com outras comorbidades, principalmente cardíaca. Então, sempre fazer a triagem desses distúrbios.
Isso para homens e mulheres, doutora? Para homens e mulheres. Alguns guidelines se preconizam para mulheres acima de 35 anos, para homem mais tarde, mais tardiamente. Então, é aquilo que eu te falei, né? Varia de um guideline para outro, mas em geral é isso. Uhum. E está ocorrendo um aumento do diagnóstico de distúrbios tireoidianos? A senhora percebe isso? Sim, principalmente de nódulo de tireoide, né? Que, como eu falei, não necessariamente vai causar um distúrbio da função tireoidiana, né? Normalmente, os nódulos, eles não alteram a função tireoidiana, né? Uhum. Então, a gente vem observando um aumento significativo da incidência de nódulos e até de câncer de tireoide, que não vem acompanhado do aumento da mortalidade, né? Isso fala a favor de que esse aumento da incidência, esse aumento do diagnóstico, seja por conta da melhora dos métodos diagnósticos. Então, um tratamento de melhor qualidade. Então, o examinador ele consegue detectar nódulos cada vez menores, né? Então, uma melhora da técnica diagnóstica, fazendo com que aumente o diagnóstico desses nódulos e, consequentemente, do câncer de tireoide. E aos distúrbios tireoidianos, então, cada vez mais se pede, né, exame à torta direita. Então, mesmo os médicos que não são endocrinologistas adoram pedir aí um TSH para os pacientes, e isso faz com que a gente acabe também fazendo mais diagnósticos. Mas, obviamente, tem outras causas, né, desse aumento da incidência. Então, aí a gente tem que pensar na obesidade como causa também de aumento de risco de câncer de tireoide, de nódulo, exposição à radiação, principalmente na infância, tabagismo, estilo de vida ocidental. Então, tem outros fatores aí também que estão envolvidos. O excesso ou deficiência de iodo. Isso que a gente ainda tem essas questões de ter o sal iodado, né, que foi um grande ganho de saúde pública, né? Foi um grande ganho, e aí hoje em dia é até uma preocupação do lado oposto, porque, na verdade, a iodação do sal, ela foi proposta por conta do aumento da incidência do bócio endêmico, que é causado por uma deficiência do iodo. Então, a iodação do sal fez com que praticamente se erradicasse esse problema, que era tão importante, né, em áreas com deficiência de iodo. Então, hoje no Brasil, a gente tem muito poucas áreas com deficiência de iodo. O que a gente tem atualmente são áreas com excesso de iodo, que é outro, mas que também causa problema, né? Então, a gente resolveu o problema por um lado, e agora a gente está enfrentando o oposto, né? Tanto é que, alguns anos atrás, se diminuiu a taxa de iodo no sal, para ver se diminuir, então, esse problema aí de excesso de iodo, que muito provavelmente também vem sendo causado pelo excesso do consumo de sal, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Equilíbrio, né? A gente tem que achar esse equilíbrio, na verdade. Doutora, a senhora comentou, então, desse benefício, né, que os métodos diagnósticos evoluíram, e com isso, né, pôde-se diagnosticar com muito mais perspicácia, né, até questões muito pequenas conseguiram ser enxergadas, né. Então, qual que a senhora diria que é o papel da medicina diagnóstica para o acompanhamento da boa saúde hormonal? Você diz, o papel seria, então, fazer o diagnóstico precoce, né, em casos onde o paciente, por exemplo, né, eu acho que é fundamental aí, no carcinoma medular de tireoide, por exemplo, nas formas familiares ou na neoplasia endócrina múltipla, por exemplo, onde os pacientes que têm uma mutação de um gene específico, eles vão ter um risco maior de ter a doença. Então, você detectando essa mutação, você pode fazer o tratamento precoce, em alguns casos indicar a tireoidectomia total, e evitar, por exemplo, que esse paciente tenha um câncer no futuro, né? Então, é fantástico, né? Você poder prevenir o aparecimento aí de uma doença em vários indivíduos numa mesma família, né? Uma doença grave, que é o carcinoma medular de tireoide. Então, isso vem evoluindo, felizmente, né? Não só para o câncer de tireoide, para o câncer de mama, e felizmente cada vez mais dando acesso à população, e eu acho que isso é maravilhoso. E além desse viés, né, da prevenção, também eles são importantes para um acompanhamento terapêutico, uma vez que se sabe que a doença está instalada, os exames, eu digo? Sim, com certeza. Por exemplo,
para o câncer diferenciado de tireoide, a tireoglobulina, que é um exame feito no laboratório, ela é fundamental. Para o carcinoma medular de tireoide, a calcitonina, que é um outro marcador tumoral. Então, esses pacientes que têm o diagnóstico, eles acabam sendo acompanhados com esses marcadores tumorais, né? Que indicam se a doença se o paciente foi curado, se a doença está em progressão, se o paciente está estável. Então, são fundamentais. É possível você seguir esses pacientes sem ter acesso aí a esses diagnósticos, né? Então, isso já ajuda muito, facilita muito o follow-up desses pacientes. Além da evolução dos exames, né, os tratamentos também evoluíram, né? O que foi um grande ganho para os tratamentos? Eu vou voltar para os distúrbios da tireoide, mas a gente, claro, pode falar também depois dos nódulos e de câncer. De distúrbios de tireoide, eu acho que assim, a gente não tem muita coisa nova aí para dizer, né? Então, o hipotireoidismo vai ser tratado com hormônio tireoidiano, que a gente, felizmente, já tem há muitos anos aí disponível, a levotiroxina, né? Hoje em dia se fala aí do T3, já foi usado há uns anos atrás, agora parece que está voltando, mas ainda é polêmico o uso do T3 no tratamento aí do hipotireoidismo. O tratamento do hipertireoidismo, então a gente usa também os antitireoidianos, o Tapazol, o Propiltiuracil, podendo aí também usar como recurso a radiodoterapia, que é uma possibilidade terapêutica para pacientes que têm nódulos e para pacientes que têm doença de Graves, e o tratamento cirúrgico, né? E o que a gente tem de novo é a radiofrequência, a radioablação, que é um tratamento que pode ser feito para nódulos benignos e também para alguns nódulos funcionantes, né? Então, seria uma opção terapêutica aí para um paciente que tem nódulo e que tem alteração de função tiroidiana, você tratar aí com a radiofrequência. Perfeito. Isso faz com que diminua também a necessidade de cirurgias de remoção total da glândula ou parcial? Sim, com certeza. A radiofrequência, ela vem sendo proposta para nódulos de tireoide, e isso é um ganho muito grande aí para nós, porque realmente diminui diminui não, ele pode oferecer para o paciente a opção de não fazer a cirurgia, né, de tratar com a radiofrequência, com a radioablação, mas atualmente ele é preconizado para nódulos benignos, tá? Tá. E está bem se estudando a possibilidade talvez de fazer isso para microcarcinoma de tireoide, mas no momento a indicação é para nódulo benigno, tá? Funcionante ou não. E isso evitaria, por exemplo, você ter que fazer uma cirurgia, quer seja ela tireoidectomia total ou parcial, porque se o problema é o incômodo, né? Então, se o nódulo ele está causando alguma alteração de deglutição ou algum sintoma, você pode tratar com a radiofrequência, você diminui o tamanho do nódulo e com isso o paciente melhora do sintoma. E se esse nódulo está causando um distúrbio da função tireoidiana, você também pode tratar isso paralelamente. Então, acho que isso é, assim, um ganho muito importante aí, terapêutico. E o que também, em termos de cirurgia, o que agora vem se falando bastante, é da cirurgia que é feita, a Tuetiva, que é a cirurgia que é feita pela boca, né? Retirada do nódulo e tratamento de câncer de tireoide, por uma cirurgia que evita a cicatriz, então não abre o pescoço, então é feita pela boca. Então, acho que também é uma outra coisa nova aí no tratamento desses problemas de tireoide, não de distúrbios, né? Do câncer e nódulos de tireoide. Não, sem dúvida, né? Imagina, é o que a videolaparoscopia depois ajudou lá na cirurgia geral, mas agora pensando né, aqui, eu imagino que seja esse o pensamento, né? Deixar isso com mais conforto até e uma recuperação mais rápida para essa paciente, né? Com certeza, e sem a cicatriz, né? Porque a gente para a mulher é algo tão grande que às vezes eu mesmo fico chocada, né? Porque eu pego um paciente com câncer de tireoide, né? Eu fico tão, às vezes, abalada de ter que dar a notícia, né? Que o paciente está com tireoide. E não foram poucas as vezes que eu vi que a preocupação da paciente mulher que recebe esse diagnóstico
E como vai ser a cirurgia? Eu vou ficar com aquela cicatriz enorme aqui? Pois é, faz parte da qualidade de vida dessa paciente também, né? A gente não pode deixar de pensar nisso, né? A cicatriz É um problema, né? é um problema. É também um problema. A cirurgia transdural, ela pode resolver esse problema em alguns casos. Uhum. E a glândula tireoide, ela ainda é muito pesquisada, ainda há um grande número de pesquisas sendo publicadas sobre a glândula, e em quais sentidos elas vão mais? Mais nessa questão dos nódulos mesmo? Elas estão evoluindo? Sim. Uhum. Em relação a mutações, marcadores tumorais, principalmente para o câncer de tireoide, né, marcadores que possam indicar os tumores que são mais agressivos ou não, né, em relação ao prognóstico desses pacientes. Então, hoje a gente sabe que algumas mutações, elas indicam que esse tumor é mais agressivo, então, que você deve fazer uma conduta mais agressiva, uma tireoidectomia, o iodo, então, até para guiar o tratamento desses pacientes, né? Então, muito bem se estudando em relação a isso, e acho que realmente é muito promissor. Uhum. E para finalizar nosso bate-papo, existe alguma maneira da gente prevenir que esses problemas aconteçam? Não digo de nódulos, porque eu imagino que nesse caso não, mas dos distúrbios em si? Então, é como eu falei lá no início da nossa conversa, né? Então, a gente tem causas que a gente conhece, conhecidas, né, que são do risco, e causas que, infelizmente, a gente não conhece, né, que são hereditárias, enfim. Mas as causas conhecidas que a gente pode prevenir são, então, evitar, por exemplo, obesidade, o tabagismo, a exposição à radiação, principalmente na infância, bons hábitos alimentares, né? Então, eu acho que isso tudo, eles, não só para o câncer de tireoide, mas para outros tipos de câncer, né? Aumenta. E são coisas que a gente pode prevenir, pode se cuidar para evitar problemas futuros. Essa exposição da radiação, só para eu entender bem, é radiografia que a senhora fala ou não? É sol mesmo? Não, seria. Não, só não. Uhum. A radiação, por exemplo, os pacientes que fazem tratamento com radioterapia para câncer de mama, certo? Ah, entendi. Então, essa radiação, ela pode, ela é feita na mama, mas é uma radiação que vem, ela pode irradiar o pescoço, né? Então, essa for o aparecimento de câncer de tireoide. Essa radiação de um tratamento onde você se expõe a uma radiação maior, aí ela pode realmente causar um problema futuro. Não é a radiação solar. Ultravioleta, atualmente a gente acha ótimo porque produz vitamina D, né? Pois é! Também, de novo, é outra questão que precisa de equilíbrio, né? Nem lá, nem cá, né? Precisa um pouquinho de sol. Uma meia horinha por dia, sol das 9 horas da manhã. Mas eu lembrei até dessa questão da mamografia, das mulheres pedindo protetor de tireoide, que era uma coisa que ninguém usava, e houve toda uma comunicação nisso, né, para que as mulheres fizessem a mamografia com esse recurso, né, para proteger a glândula. Essa radiação que vem de exames, ela é uma radiação muito pequena, né? Então, dificilmente causar algum problema, tá? Então, o risco é muito pequeno e realmente foi um período aí que o pessoal começou a falar e criou um tumulto em relação a isso. Uma radiação muito pequena, é o ideal, mas assim, o risco é muito pequeno. Quando eu falo de radiação, são radiações maiores, por exemplo, de uma radioterapia, né? Entendi. Problemático. Entendi. Então é isso, doutora Rosália, agradeço muito seu tempo por ter explicado para a gente um pouco mais sobre o funcionamento da glândula, seus distúrbios, suas deficiências, suas disfunções físicas. Obrigada, viu, por ter topado participar aqui com a gente. Obrigada a você, foi um prazer é todo meu, quando precisar, tuas ordens. Obrigada. Eu vou... Só um instantinho.